Pondé. Os evangélicos do Brasil já são mais de 30% da população e, segundo o Datafolha, já em 2036 eles vão ultrapassar o número de católicos no Brasil. Por que os evangélicos cresceram tanto assim no Brasil? Olha, a gente tem várias hipóteses. A primeira é que os protestantes, eles são extremamente empreendedores. Foram na Europa e olha só o que eles fizeram. Weber acha que eles inventaram o capitalismo. Inventaram os Estados Unidos da América, que é o país mais rico do mundo até hoje. Há uma outra característica dos evangélicos, é que para os evangélicos, ser evangélico é pregar a palavra. Evangelizar. Evangelizar, portanto. Significa que se você é um convertido, você deverá converter outros. Então não é tipo, encontrei Jesus e fico com ele para mim. Entendeu? Você tem que criar uma verdadeira rede social à sua volta em que você trabalhe pela conversão de outros, que é justamente a ideia de evangelizar, né? No caso do Brasil, a gente tem também a Igreja Católica, além dela ter, durante séculos, ter sido absolutamente hegemônica, e, portanto, não tinha competição dentro do mercado cristão, né? O mercado religioso cristão era todo na mão da Igreja Católica e como todo mundo que é dono de quase tudo, vira meio preguiçoso, né? E também um elemento que é o seguinte, tem um elemento teológico e tem um elemento, digamos assim, burocrático institucional. A Igreja Católica é uma instituição lenta. Ela é burocrática, hierarquizada. Aquelas pessoas que estão na ponta da Igreja Católica têm pouca autonomia, ou seja, os padres que estão lá na ponta pastoral têm muito menos autonomia de pensamento e de decisão do que os pastores. E demoram muito mais tempo para serem produzidos, digamos, formados, Assim, do que os pastores. eles levam mais tempo e, diga-se de passagem, se você comparar, por exemplo, protestantes não pentecostais, históricos, metodistas, batistas, o que aqui no Presbiterianos. Brasil se chama luterano, presbiterianos, normalmente a formação desses pastores já há algum tempo tem sido melhor do que dos padres católicos, né? A Igreja Católica tem um problema muito grave de vocação. Talvez, falando dos pentecostais e neopentecostais, a formação seja bem mais rápida. Aí não tem nem praticamente formação. Se você pegar uma Assembleia de Deus, ainda tem alguma formação. Mas se você pegar essas igrejas que são, do ponto de vista de mercado, super agressivas, a formação, basicamente, é um carisma pessoal comunicativo ao lado de técnicas de marketing, né? Eu diria que a formação é em marketing. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja Católica, desde os anos 60, pelo menos, ela fez uma síntese teológica na América Latina, no bojo da Guerra Fria e da influência das políticas anticoloniais, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. A Igreja Católica, na América Latina, inclusive no Brasil, ela fez uma parceria muito grande com movimentos de esquerda, inclusive movimentos político-partidários. O PT, parte dele nasceu numa sacristia, né? Então, a chamada teologia da libertação, ela fez uma trajetória em que ela se alinhou à política partidária, a lutas políticas eleitorais, né? O que fez com que o jargão que se usa muito em estudos de religião no Brasil, que a Igreja Católica fez opção pelos pobres e os pobres fizeram opção pelos evangélicos. E quando você é pobre, você é desgraçado 3 vezes. Você não tem cidadania, você não tem rede de assistência. As igrejas evangélicas, elas têm uma capilarização que o Estado não tem. E te oferecem, de alguma forma, tudo isso. E que a Igreja Católica também não tem. E elas oferecem para você possibilidades de emprego, possibilidades de filhos namorarem filhas dentro da mesma igreja, dentro do mesmo grupo, né? E a gente sabe que as famílias sempre esperam
que seus filhos e filhas namorem pessoas que sejam razoavelmente semelhantes à sua própria família, mesmo quando está falando de família secularizada, que tem ali um conjunto. Imagina uma família de pessoas anti-Bolsonaro que a filha começa a namorar um bolsominho ou o contrário, para fazer uma analogia. Então, os evangélicos, eles têm criado uma forma de cidadania dentro do país, já que o Estado não consegue garantir essa cidadania. E o resultado é que essa cidadania, ela pode começar a se descolar da cidadania do Estado